Boa noite, começa agora o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região em debate aqui na redação da Folha da Manhã. Hoje comigo, mais uma vez, o jornalista Luiz Abreu Barbosa, diretor de redação da Folha da Manhã, e o nosso convidado, Roberto Dutra, sociólogo da UENF. Nosso primeiro assunto em pauta é um assunto de repercussão mundial, que começou a ser explorado desde ontem, com a reação da economia em todo o mundo, com a mudança no preço do petróleo. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o petróleo caiu 24% o preço do petróleo Brent, e isso vai atingir o orçamento de todas as esferas do Brasil, sobretudo a economia do Rio de Janeiro e da cidade de Campos, que são totalmente dependentes ainda dos royalties. Aloysio, vamos começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre essa questão do petróleo. O que levou essa conjuntura a despencar tanto o preço do petróleo em um dia? De repente, cai da casa de 45 para a casa dos 30. A causa foi uma disputa geopolítica, né? A partir da crise na Síria, os Estados Unidos têm tirado a sua presença militar da Síria com a política isolacionista do Trump. Né? A Síria sempre foi um quintal da antiga União Soviética que permanece dentro da Rússia, né? E tem disputas com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo, né? É um petróleo barato, porque ao contrário do petróleo, por exemplo, aqui na Bacia de Campos, que é muito profundo, ou do Alasca, onde todas as maiores reservas dos Estados Unidos, que é um petróleo que está sob gelo, lá é quase a flor da terra, então é um petróleo barato, fácil de tirar, não tem muito custo. E eles manipularam, né, o príncipe Salman, né, acusado de ter assassinado, esquartejado um jornalista que escrevia matérias das quais ele não gostava na embaixada da Arábia Saudita em Istambul, né? Ele, de maneira artificial, mexeu aí no preço do petróleo, jogou mais petróleo no mercado e a lei de oferta e procura, né? Se tem mais petróleo, baixa o preço. É uma briga geopolítica. Se tem alguma vantagem, que você falou aí, estava correto, você estava falando aqui no início, que a maior queda abrupta nos preços do petróleo desde a primeira Guerra do Golfo, que é em 90 para 91. Embora os historiadores eles falem que é a mesma coisa, que a guerra Irã-Iraque, primeira Guerra do Golfo e a segunda Guerra do Golfo. Mas ali é um fenômeno que você não pode controlar, uma guerra. Aqui, por ser artificial, a tendência, os economistas todos estão consensuais em falar isso, que ele deve chegar a 40 dólares, o barril do petróleo. Ele baixou de ontem para hoje de 45 a 31, bateu 31,52 e fechou 34,56. Como você disse, afeta todas as economias do estado do Rio de Janeiro, petrorrentistas, né? Campos, São João da Barra, Niterói, sim, Maricá, Quissamã, Macaé, tá todo mundo no mesmo barco, São João da Barra. E você, Roberto, achou o que desse movimento geopolítico? É um movimento geopolítico que não é novo, né? Na intensidade que ele foi feito, ele traz danos que das outras vezes que a Arábia Saudita resolveu controlar artificialmente o preço do petróleo, ele não veio de modo tão intenso. Dessa vez, no entanto, além de intenso, pega no nosso caso, no caso do Brasil, o país no momento econômico muitíssimo delicado, né, onde as perspectivas de recuperação já se mostram muito falsas, né, e cada vez menos críveis, e a Bolsa refletiu isso, né, a gente está se aproximando de um momento crítico como a gente talvez não visse, né, desde a crise de 2009. É claro que a economia brasileira caiu muito depois, né, sobretudo no segundo governo Dilma, a pior recessão da história, mas vamos ver realmente o governo brasileiro aí e, claro, as administrações locais e estaduais que dependem do barril, né, mas para a economia como um todo é o maior desafio. Né? O governo inicia o ano com um desafio econômico muito grande, onde ele tem que testar a sua capacidade política também. Você fala o governo nos 3 níveis? Sobretudo o governo federal, né? Onde recai, né, a responsabilidade política pela condução da política econômica. E com PIBinho de 1%? E com PIBinho de 1%.
por ser, a gente sabe que essas coisas não estão necessariamente ligadas, mas quando se fala em expectativa, e economia e expectativa, elas se ligam imediatamente. As condições internas são muito ruins, com a piora das condições externas. O Brasil é um país cada vez mais dependente de produtos primários, entre os quais o petróleo, né? Se numa economia mais complexa, mais diversificada, o efeito de qualquer diminuição do preço de produtos primários nos mercados internacionais é menor. No nosso caso, obviamente, como a gente depende mais desses produtos e vem dependendo cada vez mais há 30 anos, não é uma questão de agora, todos os governos, né, de algum modo, pós-ditadura militar, foram incapazes de fazer qualquer política econômica que revertesse isso, né? E aí a crise afeta muito. Eu estava comentando aqui com vocês antes da gente começar a gravar, né, que o orçamento federal, com toda aquela questão de emenda impositiva, com todo aquele debate que se teve com relação a isso, o orçamento previa o barril do petróleo a 58,96, né? Você cai para 31,13, é um abalo na economia. Não sei se sem precedentes, que como a gente falou, teve 2009 também, essa questão aí da queda do barril de petróleo. Embora a crise seja de 2008, os reflexos a marolinha, o estouro da bolha foi em 2008. E a marolinha que a gente chegou em 2009. Dos Estados Unidos, né? Exato. E o que acontece? A gente passou por isso recentemente aqui em Campos, com as previsões, por exemplo, de participação especial que despencaram. Né? As participações especiais que já chegaram aí a ser superior a 100 milhões, né? E caíram para você que lembra o número, né, daquela... Uma matéria de José L. Matias, publicada em agosto, sem IPCA, sem correção, valor nominal, o que torna mais absurdo ainda. Segundo a matéria de José L. Matias, fez um levantamento, uma matéria muito boa, a qual eu sempre gosto de citar. Rosinha teve, sem IPCA, média, 120 milhões de PECA trimestral. Porque Campos, fala-se muito em royalties, fala-se de maneira equivocada. Campos sempre recebeu mais PE do que royalties. Macaé, por exemplo, recebe mais royalties do que PE. São situações diferentes. Rosinha, média, 120 milhões durante 8 anos. Rafael, nos 2 primeiros anos e meio, média, 40 milhões. As duas últimas foram 16,9 e 5 milhões. Você não precisa ser nenhum matemático economista para perceber que tem alguma coisa faltando na equação. 120 para 40, para 16,9 para 5, mostra bem o quadro de falimentar da cidade. E como o Roberto falou também, né, tem a questão da dependência, que não é uma questão de agora, mas é uma questão que ainda, você ainda caminha durante muito tempo ainda dependente dessa receita, tanto o Estado quanto o município, né? E mais o município até do que o Estado, né? É uma situação trágica, né? O governo Rafael aparentemente enfrentou, né, o pior período em termos da arrecadação com royalties e participações especiais, mas talvez o próximo prefeito enfrente um ainda pior. Porque é bom a gente lembrar que abril agora julga a partilha, que está aprovada de amanhã. A contagem de amanhã são 50 dias para o julgamento do Supremo Tribunal Federal da partilha dos royalties, né? O Rafael, quando recebeu essa PE em queda, a menor PE que a gente está falando aqui, a segunda menor da história, ele falou que era um cenário já se pensando no pós-partilha de royalties. É assim que deve ficar, caso a partilha passe, né? Então, acho que é o que o Roberto vem falando. O próximo prefeito, independente de quem seja o Rafael reeleito, que é pré-candidato a prefeito, seja que é pré-candidato à reeleição, seja outro nome que assuma a prefeitura, acho que a maior preocupação é nesse viés econômico, sobretudo para se desvincular dessa dependência de royalties. Agora, como fazer isso sem poder mexer em alguns aspectos que fica complicado, né? O Ibovespa foi esse piada do WhatsApp todo mundo faz, né? Estão chamando de Ibovasco, né? E a PE de Campos está parecida, né? A gente já teve cenário de Flamengo há muito tempo, agora o cenário nosso é de Vasco para pior. Com todo respeito ao Vasco, que é um clube que tem grande admiração. Foi um cenário, talvez tenha sido um cenário de Flamengo sem a gestão financeira que o Flamengo tem, né? É verdade. E aí o cenário que demora a dar frutos, né? O Flamengo demorou mais de 5 anos. Demorou mais de 5 anos. E esse encontro aí de Trump com Bolsonaro, você viu, Roberto?
Eu vi pouco. Eles trataram apenas de alguns acordos militares. O que envolvem esses acordos? Base de Alcântara, a formulação do negócio da utilização da base de Alcântara, porque por um motivo geográfico é o melhor lugar para você lançar satélite, né? Você lança no Equador, próximo, que aí o satélite lançado dali, ele entra em órbita, pega um puxo mais rápido, né? Pela rotação da... Se bem que a Terra é chata, né? Mas enfim, para quem crê que a Terra é redonda, ele funciona mais rápido, porque está no meio do planeta. No caso desse acordo, ele é feito sob a premissa de que a Terra é redonda. É redonda, né? Nesse acordo, Bom lembrado. É. Porque ajuda, realmente ajuda. Você poupa combustível para ele tomar impulso. Ele vai no meio do planeta e é rodado mais rápido. Enfim, foi no condomínio do Trump, né? No condomínio. Assim, a postura, né, no lugar do Bolsonaro realmente não há, né, para o perfil de alinhamento internacional que ele traçou para a política e para o governo dele desde o começo, não há nada de novo, né? A crença de que, né, a postura mais subserviente, de maior prontidão a servir, né, em relação aos Estados Unidos vai ser aquela que trará os maiores benefícios. Não cabe nem denunciar, né? Eu considero isso uma postura, obviamente, esdrúxula e que envergonha o país, mas não é uma questão, né, de sair bem ou mal na foto, é uma questão da efetividade dessa política externa, nenhuma. Como o filósofo Mangaberonga diz, com quem eu gosto de pensar bastante, né, na história, né, a coragem e a altivez nem sempre é premiada, mas a subserviência e a submissão são invariavelmente castigadas. Então não precisa entender de política externa e nem entrar nos detalhes exatamente, porque é uma continuidade, né, de uma posição muito pouco promissora. Agora também a gente já está caminhando aí para, a gente está falando de outubro de 2020, que a gente vai entrar daqui a pouco. Tem novembro. Mas tem novembro também, né? Vocês estão acompanhando as primárias. Eu estava até conversando com a Luísa que eu gosto desse modelo de eleição americano, mas esse ano eu estou vendo meio de longe, não estou acompanhando tão de perto. Vi um pouquinho sobre a superterça. Eu queria saber de vocês as impressões que vocês estão tendo dessa configuração. Achando, bem, eu tenho uma postura realmente muito crítica em relação ao modo como as eleições presidenciais americanas são feitas, né? Ela nos remete a um debate inicial da própria fundação da democracia americana pelos pais fundadores, o debate dos federalistas, dos quais haviam basicamente duas posições. Uma que venceu, que era de que a democracia americana deveria ser constituída por instituições que freassem, né, a vontade popular rumo ao centro do poder. Isso, na prática, significava, obviamente, bloquear o voto direto, criando esses mecanismos, né, sobretudo o mecanismo do colégio, né, e que serve, então, para filtrar, né, posições ditas mais radicais e favorecer sempre, em ambos os lados, uma posição mais centrista, né? Então, aparentemente, não é só o Partido Democrata americano que está em xeque, né, há muito tempo já, mas a própria, os mecanismos de filtro da vontade popular. E vem, né, como no passado, o atual presidente, e rompe o Trump com esse mecanismo, de certo modo, um candidato outsider. Aparentemente isso não vai, né, o contraponto do Sanders no Partido do Trump no Partido Democrata seria o Sanders, um radical, né, de esquerda, e que aparentemente não vai conseguir, né, o êxito que o Trump, pelo menos aparentemente, tudo é cedo ainda para dizer, né? Mas está entre o Biden e o Sanders, né? Eu concordo com a visão de Roberto. É bom lembrar, com um exemplo prático que ele está falando, não precisa ir lá no século XVIII, mas aqui, agora, o mais recente, 2016, Hillary Clinton venceu com 3 milhões de votos a mais do que o Trump. E o Trump foi eleito presidente. É votado do colégio eleitoral. O que é, talvez, irônico é que Thomas Jefferson pensou no sistema de filtros para impedir que um populista chegasse ao poder. Isso talvez é uma ironia de um dos grandes pais fundadores, e também um dos mais radicais. Thomas Jefferson era bem radical, chegou a propor que a Constituição fosse mudada de 20 anos, ele era bem radical. George Washington, Benjamin Franklin eram mais contemporizadores, né? Eram mais, fugiu o adjetivo agora, eram mais... conciliador?
E conciliadores eram mais moderados. 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 Né? Mas ele criou esse filtro para impedir que um populista chegasse ao poder. E o que temos hoje é um populista no poder, goste ou não. Mas eu acho que tem uma questão ideológica e conceitual no fundo que se coloca nessa discussão aí, que é o ponto em que o medo do populismo passa a ser medo da democracia. E aí difunde-se uma crença em que há teóricos, militantes, teóricos na esquerda que defendem, né, a nível global e tudo, que a resposta que tem que ser dada ao populismo de direita é um populismo de esquerda. Eu não diria tanto, mas há, por outro lado, pessoas que defendem que tem uma postura que eu chamaria de uma certa nostalgia centrista, com um diagnóstico correto de que o colapso da crença nas instituições democráticas liberais americanas e na Europa tem a ver com um avanço de um populismo de direita sobre o centro e que a alternativa é reconstruir esse centro. Como se não adianta a gente investir não seria o mais adequado investir numa estratégia radical como a do Sanders, né? Porque essa estratégia, no fundo, é o mesmo veneno com sinal trocado que a direita traz. Eu, pessoalmente, acho que não é bem assim. Né? A ideia de que políticas radicais, de que uma esquerda radical é necessariamente uma esquerda sectária, ela precisa ser relativizada. Boa parte do colapso político e que a democracia vem aos poucos sofrendo nos Estados Unidos e em alguns países como no nosso mais rapidamente, tem a ver com promessas de transformação estrutural que uma esquerda excessivamente moderada não foi capaz sequer de levar a sério. Né? A gente confunde duas coisas que eu acho que tem que ser separadas. Radicalismo com estreiteza de apoio político. Né? Uma política de transformação radical da sociedade, como a de Roosevelt, por exemplo, que transformou o New Deal, ou a de Vargas, para o momento, ou até mesmo da ditadura militar em algumas épocas, gostando ou não, mas foram governos de uma energia, períodos de uma energia política e de uma velocidade. Aqui de subserviência, é bom lembrar que Angra 1 e Angra 2 existem, porque existiu um general que tocou um F pontinho para os Estados Unidos e fechou acordo com a Alemanha. Exatamente. Temos Angra 1 e Angra 2 por disso. Que foi radical, né? Radical nesse ponto. Mandou o F pontinho para os Estados Unidos. E é um tipo há exemplos de que políticas radicais, como as de direita, né, conseguem não ser economicamente irracionais e ter um amplo apoio político. É radical a proposta do Sanders de criar uma espécie de um SUS nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm uma cultura e uma estrutura institucional privatista em relação ao acesso à saúde. Mas como vislumbrar uma mudança do perfil de apoio político da classe média e dos pobres americanos sem que o Estado sem que a esquerda consiga ser radical em alguns pontos? Então, eu fico tomando já posição nisso, né? Eu sou um simpático do Sanders, acho que o centro democrata, né, o liberal, ele não tem nada de novo, né? É capaz de oferecer. Eu acho que uma das coisas que está mais ou menos desenhada é que o Trump não teria muita dificuldade de ganhar do Biden no sistema do colégio, né? Então, um pouco de Sanders. Os analistas dizem que Biden tem mais chance que Sanders. Tem mais chance que Sanders. Os outros analistas também disseram que Hillary ia ganhar e perdeu. Então, a gente está meio... Tem que esperar novembro. Eu só acho o seguinte, tudo que foi falado aqui, eu concordo e discordo de algumas coisas que o Roberto colocou, e eu particularmente prefiro o Biden, embora ache que o Biden era a bola da vez em 2016, ele teve um problema pessoal, perdeu um filho Sim. E é coisa da vida, ele se desgostou. O filho que, inclusive, o Trump acusou de ter feito negociatas na Ucrânia e foi acusado de impeachment no Congresso. É esse filho que ele perdeu, o Biden. É o vice de Obama, foi o vice de Obama durante 8 anos, né? Tem muita experiência internacional, né? E agora, eu acho que se essa crise nova vier, que está anunciada desde o coronavírus, crise favorece radical, crise não favorece moderado. Embora eu prefira o Biden, mas no momento de crise, se a história prova uma coisa, que no momento de crise os radicais eles têm ascendência, né? Mas vamos ver, novembro a gente vai saber. Até lá a gente sabe o candidato. Agora, foi a maior reviravolta nas primárias da história da democracia americana.
eles têm um pouquinho de história. Desde o século XVIII eles elegem presidente de 4 anos. Uma guerra civil, 2 guerras mundiais, guerra do Vietnã, guerra da Coreia. A guerra civil deles foi um negócio... A pessoa não tem noção do que foi aquilo. Década de 60 do século XIX, morreu mais gente na guerra civil deles, guerra de secessão, do que morreu na primeira, segunda, Vietnã, Coreia, tudo junto. Foi um assassínio e ainda assim fizeram a eleição de 4 anos. Então, se é a maior reviravolta das primárias na história, e eles têm 300 anos disso, né, eu acho que é relevante. É relevante. A eleição para acompanhar de perto, para quem gosta de política, então... Só para terminar, sei que ele encerrou muito tempo, mas a ambição do Trump é ganhar também no voto popular. Declaradamente. Ele tem a ambição de ganhar no colégio eleitoral, mas dessa vez ganhar no voto popular também. Um desafio, né? Para falar em desafio, nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco sobre as eleições de campos, a configuração do cenário, tem algumas informações de bastidores importantes dos últimos dias e a gente volta já já com essas informações. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores de políticas de campos da região e do mundo, né? A gente passou também aqui pela eleição dos Estados Unidos e a crise econômica mundial. Hoje participam comigo aqui o jornalista Luiz Abreu Barbosa e o sociólogo Roberto Dutra. Agora a gente vai falar um pouco sobre a política de campos, com informações de bastidores, sobretudo no último fim de semana. A gente começou a receber algumas informações, né? Porque desde janeiro, sobretudo, a gente tem colocado a pré-candidatura do Caio Viana com o apoio do deputado estadual Rodrigo Bacelar. E algumas informações de bastidores começam a demonstrar aí um certo racha, uma certa briga entre os dois nessa configuração política. A Luiz também recebeu esse tipo de informação. Eu comecei a receber isso na sexta e no sábado com mais detalhes. Você também ficou sabendo dessa configuração? Só para o ponto anterior ainda, na correlação de Bolsonaro e Trump, ou Biden, ou Sanders, que a gente não falou uma coisa fundamental. Qualquer opção que não Trump, Bolsonaro está isolado. Exatamente. Tanto sendo Sanders, sendo Biden, qualquer um dos dois, Bolsonaro está isolado. O Brasil corre o risco de virar o Irã. Né? É a única aliança possível. Enfim. Em relação eu tive informação com você, né, que eu não diria racha, eu diria uma distensão. Né? São dois modos operantes, eu não preciso ter grande informação, basta quem conhece um pouco o Rodrigo, quem conhece um pouco o Caio, são dois modos completamente diferentes de trabalhar. Rodrigo é muito intenso e Caio não. Para ficar assim numa coisa menos intensa, Caio não. Então, teve sinais, você tem um site ligado a Rodrigo que colocou uma coisa relacionada a medo, fez uma postagem criticando um site que é muito ligado a Rodrigo, alimentando esse tipo de questionamento em relação a Caio, inclusive medo de vir aqui, não num jogo jogado, mas de vir no Folha no Ar e falar com a Folha, é uma das coisas pelas quais ele é acusado, não sem razão, né? Mas você falou com a gente do grupo, eu não. Qual é a informação que você tem lá de dentro? A informação que tem lá de dentro é que realmente aconteceu algum tipo de distensão, sim. Teve, sim, esse atrito entre os dois. Inclusive, já se falou em outros pré-candidatos. Citam até um ex-juiz, o Pedro Henrique. Você conhece? Foi da Vara da Infância. Foi da Vara da Infância. Citam o nome dele como possível pré-candidato que contaria com o apoio da família Bacelar. Mas aí a gente tem que ver como vai ficar toda essa configuração, porque tem o PDT, partido que o Marcos Bacelar está ainda, o Rodrigo está no Solidariedade, é um outro partido, né? É uma outra configuração. Mas é tudo muito, muito cedo ainda, né? A gente está em período de janela partidária, tem tempo ainda de mudança de vereador, para ver qual vereador vai para onde. Já circularam aí alguns nomes de vereadores que iriam para o PDT e nem todos confirmam. Falam que Caio tem 7 vereadores. Realmente até tem, porque o G8 rachou, 3 foram para Rafael,
4 foram para Caio e a Joilza está ali ainda indecisa, não confirmou para onde iria. Pode Vladimir também, que já foi ligado ao grupo. E é do partido do Vladimir, ainda é do PSD. Se ela continuar no PSD, a tendência é que ela... Foi secretário de Educação de Rosinha, garotinho. Justamente, né? Então tem toda essa configuração ainda para se arrumar ali de quem vai ficar com quem. Agora, quem vai para o PDT é uma outra história. Você falou em sites divulgando algumas informações, por exemplo, disseram que um problema do Caio com o Rodrigo seria a pré-candidatura à reeleição do vereador Igor Pereira, apontado como líder do G8. Porque Igor estaria acordado de ir para o Solidariedade de Rodrigo para tentar ser o puxador, né, como um vereador de mandato, natural que todo vereador de mandato seja puxador de legenda, e Caio estaria costurando para que Igor fosse para o PDT. E isso poderia ter criado aí um certo atrito entre os dois. Depois dessa informação de atrito, que a gente recebeu informações do próprio grupo deles, do Caio e do Vladimir, né, dizendo que realmente houve essa distensão. Agora, até onde isso vai permanecer, a gente não sabe, até porque a política muda tudo muito rápido e pesquisas não podem ser feitas e divulgadas sem registros. Mas a gente sabe que todos os grupos políticos estão fazendo suas pesquisas e aí analisando como está o termômetro junto à população. E isso vai direcionar muita coisa. Sem registro no período eleitoral, agora pode. Não, ainda não. Desde 1º de janeiro não pode mais. 1º de janeiro? Mudou agora? Desde 1º de janeiro. Desde 1º de janeiro não pode mais ser divulgado. Então, mas as internas acontecem e elas são termômetros para todos os grupos políticos, né? Todos eles estão analisando aí como está ficando o tabuleiro e a gente não sabe também se não é nenhuma reação a uma possível mudança de percentual de aceitação de um pré-candidato ou outro. Tudo isso pode estar no jogo ainda. As informações que eu tenho, eu vi algumas pesquisas, e as informações que eu tenho é que Caio estaria patinando. Os números que eu vi, Caio estaria patinando. Né? Cresceu e tal, ele tem um residual, Arnaldo, tem o recall de ter disputado a última eleição de deputado federal, disputou anterior, 2018, disputou anterior prefeito, foi bem votado em ambas. Mas ainda à frente de Rafael. Algumas pesquisas mostram eles talvez num empate técnico na margem de erro, né? Depende de pesquisas que tem margem de erro maior, pesquisas que tem margem de erro menor. Mas o cenário seria de liderança de Vladimir e Caio teria parado de crescer. Não, porque não precisa ser, eu falo isso algumas vezes, não precisa ser analista político que Caio joga, chegar ao segundo turno na baixa rejeição. Rafael tem rejeição alta como qualquer governo tem. Né? E no período de crise financeira muito mais. E Vladimir carrega a rejeição, que ainda é muito alta do pai, embora já tenha sido maior. Até porque está distante, o pai vai ficando distante e vai diminuindo a rejeição. Agora, você já fez críticas duras ao pré-candidato Caio Viana nas redes sociais, né? Já. Você teve no PDT, teve dificuldade de material de campanha, na campanha do Ciro. Como é que foi essa história? A crítica é o seguinte, que eu mantenho, claro, o material de campanha é só um sintoma empírico, né, do problema maior. O problema maior é o PDT, um partido importante na história política do estado do Rio, de Campos, né, que Brizola tinha um carinho todo especial por Campos, se decepcionou inúmeras vezes, o que não o impediu de tentar reconstruir o partido, ora, né, com Garotinho, ora com Arnaldo, né, e Brizola realmente não teve sorte aqui. Né, o PDT esteve no poder durante muito tempo, teve um tamanho muito grande aqui e tudo, mas não conseguiu legar, né, embora já figuras históricas na cidade que a gente poderia citar, um perfil trabalhista, sempre estiveram lá, mas não conseguiu construir, né, a transição, né, ao longo do tempo para um partido de um perfil ideológico, né, que honrasse as bandeiras históricas. Em 2018 nós tivemos a candidatura do Ciro Gomes, né, que depois da morte do Brizola foi o momento de maior protagonismo que o PDT teve a nível nacional, uma candidatura que ficou em terceiro lugar, ainda é hoje uma das lideranças da oposição. Né. Eu não sou filiado ao PDT, nunca fui, mas participei da campanha do Ciro, tenho uma simpatia política por ele muito grande ainda, e obviamente cogitei, né, não só de entrar para o PDT, mas de construir aquilo que o Ciro chamava de uma corrente de opinião mais esquerda, mais arejada, que conseguisse refletir e pensar sobre questões, né, que pudessem ampliar. Né? E aqui o Caio era candidato a deputado, obviamente eu não sou nenhum ingênuo, mas a gente também sempre dá o benefício da dúvida. Sabia que o PDT era administrado como um condomínio de familiar, né? O Caio e a família dele, ou uma parte dela, e na campanha o que se viu foi um candidato, sequer o nome do Ciro aparecia no material de campanha dele, não havia nenhum material do Ciro no diretório
estadual do PDT, e o único evento organizado, né, em torno da campanha do Ciro aqui foi organizado por militantes virtuais, entre os quais eu, e o Caio sequer foi convidado, claro, sequer deu as caras. Então o descompromisso de um candidato, né, que a prefeito de uma cidade como Campos, com as bandeiras do partido, a identidade organizacional do partido, figuras importantes à candidatura que pretendiam ser candidato a vereador pelo PDT, com propostas de políticas públicas, eu não posso citar o nome aqui, já desistiram, né, do PDT. Claro que não dá para culpar só o Caio, aí é porque que a direção regional do partido, porque que o partido, né, que critica muito o PT corretamente a nível nacional, não faz o trabalho de casa que o PT sempre fez a nível municipal, podemos criticar aqui ou outro lugar, mas é um partido que se organiza, né, e que não se reduz a um condomínio familiar. Então, e a postura, como o Caio, não é intenso, né? Você procura o candidato, não sei se ele não foi porque ele não tinha interesse político ou porque não tinha energia a ser investida também naquilo. Então, a ausência dele, né, na candidatura, embora tenha sido bem votado até, foi bem votado, né, mas para mim ficou essa impressão de alguém que não tem o menor compromisso. A gente sabe que política municipal não é organizada só em torno de partidos, a vida real, a política, as negociações, mas um perfil, né, ideológico mínimo, né, uma cara, né, para a eleição de executivo é importante, sim. O voto para executivo é sempre um voto do coração. As pessoas votam, né, se identificando alguma coisa. Eu olho para cá e o que eu vejo nele? Que tipo de perfil ele me transmite? Educação, a bandeira histórica do PDT? O que ele representa disso? A família, o PDT, quando governou Campos, o que fez pela educação aqui? Não fez nada. Né, num período de muita bonança financeira. Então, eu realmente nunca, né, já até no começo, nutri alguma possibilidade, um jovem que pode se desgarrar do legado familiar, fazer alguma coisa nova, mas hoje eu não vejo, né, já desde as eleições de 2018, eu não vejo nele nenhuma esperança nesse sentido. Não teria meu voto de modo Só algum. em relação ao Caio e Rodrigo, lógico que os movimentos de para onde vai determinado vereador. Agora é bom lembrar que Caio liderava as pesquisas registradas da série histórica do Pro4 até o momento que perdeu o apoio de Arnaldo. Em agosto. E ali ele desidratou até. Ele liderava, ele estava na frente de Chicão e na frente de Rafael. Perdeu o apoio de Arnaldo, esse voto não foi transferido da Podia, que Arnaldo apoiou, e foi todo para Rafael, claramente. Isso é um fenômeno que existiu, isso é um fato. Então, perder um apoio de novo, um apoio de peso, você tem que aprender com as lições, com os erros, né? Porque foi isso que determinou, talvez mais do que qualquer outra coisa, a eleição de 2016. Né? Municipal de Campos. Então, perder o apoio dos Bacelar, que além da expertise política que eles têm, dessa intensidade que eles têm, goste ou não, de alguns métodos, mas eles têm. A realidade política. Né? Eles são intensos, vem daquela política de sindicato, né? Eles são intensos, são muito desassombrados, é um pessoal muito, né, corajoso, até fisicamente não foge necessário. De de nada, né? Não foge, Embora foge coisa pior. É. O Bacelar deu posse a Malcaibo com a Polícia Federal ali armada dizendo que não ia dar. Ele deu a si mesmo. É um sujeito que não tem medo de. Uma pessoa que não tem medo do policial federal armado vai ter medo de quê? Bacelar, só por essa característica, é um cara com muito admiro. É um sujeito de coragem, isso ninguém pode negar. Mas, para além disso, tem toda a estrutura partidária também de Rodrigo. Esse partido dos médios e pequenos que está amarrando é Rodrigo. Uhum. O apoio de Siciliano é Rodrigo. O Siciliano nunca falou, vou apoiar Caio. O Siciliano falou em maio de 2019 e voltou a falar agora na festa de Santa Amaro com você e com o Aldir, vou apoiar o candidato de Rodrigo. O Rodrigo, pelo que você está falando, é o principal operador político da aliança em torno de Caio. Sim. Um problema com ele é um debacle talvez tão importante, como repetindo, né, como foi com o pai, né? Exatamente. Talvez não a nível de voto, mas a nível de estrutura da campanha, de articulação da campanha. O Rodrigo é um grande articulador. Gosto ou não, respeito, mas é um grande articulador. Lembrando que a gente tentou falar com o Rodrigo, pelo menos eu tentei pela manhã inteira, não consegui ainda, vamos ver
Até o fim do dia a gente consegue um retorno do deputado Rodrigo Bacelar para esclarecer essa situação. Você também tentou? Mas aí os Bacelar, eles só falam mas falam, né? Mas quando não interessa. Quando não interessa tanto, eles preferem ficar em silêncio. E agora a gente está chegando ao final, a gente falou muito da pré-candidatura de Caio, como que vocês estão vendo se arrumar as outras pré-candidaturas? O Silênio Tavares, jornalista, e o Murilo Diegues, empresário e colunista, foram entrevistados pelo Aloysio na semana passada no Folha no Ar e acham que qualquer projeção antes da questão da partilha dos royalties, que a gente citou no bloco anterior, seria precipitada, que tudo vai depender da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à partilha dos royalties. Vocês concordam com essa análise? Acho que, sobretudo você, Roberto, acha que vai realmente ficar a partir dessa solução ou uma pré-solução para a economia de campos para a gente começar a configurar realmente o tabuleiro de 2020? Eu acho que tem uma influência, sim, a questão da decisão judicial sobre a partilha, mas a política tem uma dinâmica própria, né? E ela vai se desenhando. Eu acho que o principal indicador, que é um indicador mais interno, né, dos partidos, dos operadores, que são as pesquisas de opinião sobre, né, o potencial político dos pré-candidatos a prefeito, ele já vai se configurando. A gente, obviamente, não consegue prever porque é da política, essa imprevisibilidade mesmo, né? A questão da arrecadação municipal, obviamente, se aumentar, né, mas acredito que o governo municipal não tenha boas perspectivas disso interna, obviamente favoreceria ao governo municipal, que vem com a popularidade muito baixa, né, uma dificuldade muito grande de enfrentar o desafio da reeleição para o prefeito Rafael. Né? Agora, o problema dos royalties é maior para o pensamento administrativo que o candidato vai ter, mas isso nunca é uma preocupação, infelizmente, levada e tratada com seriedade nas campanhas. O próximo prefeito de Campos certamente tem medo de ser o próximo prefeito de Campos. Eu até fico me perguntando se o Vladimir vai trocar um mandato de deputado federal tão bem conduzido, com praticamente reconhecimento quase unânime no município de quem tem sido um mandato muito bem feito, por um desafio que ele não vai poder deixar de colocar na conta da própria família, né, por exemplo. Né? Eu acho que essa questão dos royalties é mais uma questão do que o candidato vai, como é que ele vai montar já o desarme de uma bomba que está esperando e que já está tendo que ser enfrentado pelo prefeito atual. E tem da Gil Viana, que a gente falou aqui, né, Gil? Tem sempre, o bolsonarismo teve mais de 60% dos votos no segundo turno, que é impressionante. O por eleição desde 89 sempre foi apertado aqui em Campos. Foi uma lavada, né? Se eu não me engano, não vou afirmar com vocês, mas se eu não me engano, foi a maior diferença que já existiu em segundo turno de presidente aqui em Campos. Né? Ele conta, assumindo agora o PSL como a bancada da Alerj, do PSL, que é a maior bancada da Alerj, em fazer uma ponte ali entre o bolsonarismo, que está rachando, com o PSL, que quer ficar, né? Que é aliado ao governo, mas não ao governo federal, o governo Wilson Witzel, também não pode ser desprezado. Foi vereador, né? Teve ligado ao grupo de Garotinho, rompeu até com coragem naquele momento da venda futura, falou que não votaria, foi um momento corajoso, falando de coragem de Bacelar, foi corajoso o Gil Viana também. Gosto ou não do apoio dele ao bolsonarismo, mas a posição pública assumida. Rafael, acho que a máquina não pode ser desprezada. O João falou isso hoje, né, na entrevista no Folha no Ar. De modo algum. A máquina não pode ser desprezada e pode virar, na opinião dele, o deputado César João Peixoto, que tem aí vasta experiência, sobretudo em eleição proporcional, né? Ninguém se reelege tantas vezes sem saber fazer cálculo, né? Depois de que mais teve eleição em Campos. Então, ele estava falando ali que não dá para desprezar a máquina ainda, né? Ainda tem tempo para a máquina, na visão dele, da máquina... Sobretudo se Caio patinar, como parece que você está dizendo aí, porque considerando que Vladimir está garantido no segundo turno ou um candidato do grupo, né? Então o PT também, como você foi filiado, como é que você está vendo o PT? O PT em Campos? O PT tem 3 pré-candidatos, aparentemente. Um ia para ser vereador, o Zé Maria falou que continua sendo, né? O Zé Maria Rangel, o Odisseia e o Hélio. Eu acho que são pré-candidatos que, acho que talvez o interesse do PT seja o mesmo do bolsonarismo. A única chance do PT, né,
que tem menos que o bolsonarismo, mas os dois acho que apostam num cenário parecido, que é um cenário bem esquisito, de nacionalização ideológica de uma eleição municipal. O que seria um candidato do PT hoje? O PT é um partido que tem uma rejeição enorme, né? Sim, sim. Mas, obviamente, tem uma projeção também grande. Então, o PT sempre foi pequeno aqui, nunca teve um candidato a prefeito de peso, no Rio, né? Sempre foi pequeno. Sempre foi pequeno. Aqui em Campos, Hélio Ana já foi candidato a vice de Arnaldo. Sempre quando eu era filiado, o PT lançou candidato de última hora, uma petroleira que foi candidata, não estou me lembrando agora o nome. Né? Eu sei. Luísa Botelho. Luísa Botelho. Então, sinceramente, eu não considero... Teve a eleição de Macou, né? Macou foi pelo PT. Acho que foi pelo PT. Ele ficou em terceiro, né? Ficou em segundo. Ficou em segundo. Porque o voto de Arnaldo... Foi o primeiro turno, perdeu no... Os votos de Arnaldo não foram contabilizados. Foi a maior... Quer dizer, mas Macou era um candidato que teve voto porque era Macou, né? Foi a única vez que o PT fez um movimento de ampliação, um candidato que não tinha realmente uma história do partido, tanto é que logo depois saiu. Então, eu, sinceramente, não é por... Saiu com várias críticas ao PT. Eu acho que o PT não tem chances... Tem Beethoven também, do PSDB, né? Beethoven, que é presidente do partido, deve ser candidato. Enfim, aí você acha o quê? Falando muito, você acha o quê? Eu concordo com essa questão de que o Silênio e o Murilo levantaram da questão de abril. Acho que é importantíssimo esse debate da questão da partida dos royalties. Acho que ali vai ter muita... O próprio Vladimir já falou isso nas entrelinhas, lá na festa de Santo Amaro, muito, né? Que a decisão dele está linkada à decisão do Supremo Tribunal Federal. E é um candidato importantíssimo, como o Roberto colocou aqui, se projeta no segundo turno com um candidato do garotismo no segundo turno, ligado ao grupo garotista, e um outro candidato, que aí estaria os outros correndo para chegar a esse segundo turno. Muito se projeta isso. Hoje seria isso. O papel é hoje. Né? Ele é político como nuvem, né? É aquela velha máxima. Mas, então eu acho que a gente tem que esperar mesmo essas definições, esperar as configurações partidárias, porque partido não se fecha em diretório municipal. Partidos, já vimos muitas rasteiras no estadual. A gente lembra do PSB com Caio, na eleição de 2016, dormia com o Caio, acordava com o garotinho e era uma correria. A matéria que a gente fechava meia-noite, 1h da manhã no jornal impresso, de manhã ela já estava velha, tinha que atualizar para o online porque a gente não sabia. Então o partido se fecha por cima, então tem que esperar essas configurações aí para a gente ver como vai caminhar. E a fome tem que ser dosada. A gente fechar por cima, a fome tem que ser dosada, porque foi a fome de partido de Caio que fez ele romper com o Arnaldo. Sim. Tirou o pai do PDT, tirou o pai depois do PEN, né, que nem existe mais. Aí Arnaldo, encurralado, reagiu. Que Arnaldo não é de embate, Arnaldo é mais de contemporizar. Mas perdeu o PDT, que era a legenda histórica dele. E ele é muito ligado a Brizola. Arnaldo é realmente fato, ele admira Brizola. Perde o PDT, a legenda histórica perde, depois o PEN, que é o Nanico. Aí ele, encurralado, ele rompeu. Foi pro MDB, apoiou o Pudim. Quer dizer, então a fome tem que ser dosada também. Com fome demais, deixar o outro sem alternativa nenhuma, o outro reage, né? Tem que ter cuidado. Agora, Gil, a gente não falou de Gil, mas eu acho que Gil, o perfil ideológico do bolsonarismo é um recurso que vale a pena investir mesmo, né? Um candidato tem todos os motivos para tentar incorporar esse perfil. É uma aposta, né? O que seria uma candidatura municipal bolsonarista nesse contexto, né? Pode dar muito certo, mas pode patinar. A lógica até aqui na história política do mundo, né, do Brasil, principalmente, é que a eleição municipal tem um outro perfil, tem uma outra lógica, né? Questões ideológicas não têm um papel tão importante, né? Então vamos encerrando, a gente estourou um pouquinho nos dois blocos com os assuntos, mas são assuntos que... Mas às vezes tem. O maior fenômeno integralista foi em Campos, foi o... Metralharam um comício aqui na Praça Salvador. Campos Campos tem história. Morreu gente. A irmã do meu pai nasceu no dia, tia Ana, que hoje é bolsonarista. Ela estava nascendo e fala que ela tem temperamento explosivo porque ela nasceu no dia nasceu durante o tiroteio. Então, às vezes, a história nacional... a esposa de um usineiro, né, foi assassinada, né? Acho que foi em 38, 39. Né? Comício integralista aqui na Praça Salvador, debelada bala. Então a história é Getúlio Vargas, né? Campos é o espelho do Brasil. Então a gente vai ficando por aqui, a gente acabou estourando um pouquinho nos dois blocos. Na quinta-feira a gente volta com mais informações dos bastidores da política
local e regional. Agradecer ao Roberto pela participação e na um prazer. quinta, Obrigado, Roberto. a gente volta com mais informações. Até lá.